Uma pessoa está perguntando por que os níveis cósmicos, monádico e álmicos dependem da matéria para se completar. Sim, o nosso ser é único, é unido, embora tenha vários níveis. Então, os nossos níveis mais altos dependem do desenvolvimento desses níveis mais terrestres para eles ficarem liberados de prosseguir a sua evolução superior. Uma coisa sempre depende da outra. E os nossos níveis terrestres, nesses níveis materiais onde estamos, dependem do desenvolvimento dos níveis superiores para irem se libertando. Então, nós não somos separados, nós somos um único ser, com vários níveis, com a consciência em vários níveis. Então é por isso ela pergunta por que os níveis cósmicos, monádicos e álmicos, que são os mais elevados, dependem da matéria para se completar. Porque esses níveis mais altos estão atuando aqui, primeiro para regenerar a matéria, para purificar a matéria. E à medida que a matéria vai sendo purificada e regenerada, ela vai sendo elevada. E à medida que a matéria vai sendo elevada, à medida que é purificada, vai se integrando nos níveis superiores. Isso é um processo que nós não podemos imaginar como é. Mas é nesse processo que nós estamos encarnados. E como a nossa alma e a nossa mônada devem ter consciência do próprio trabalho e do próprio serviço, que é a matéria, então é a nossa mônada, a nossa alma, que estando encarnadas na matéria, estarão trabalhando esta matéria, sutilizando esta matéria para elevá-la, para resgatá-la desta condição densa e liberá-la em condições mais sutis. Isto é que é a nossa vida, isto é que é a vida da nossa alma, da nossa mônada, do nosso espírito, e que nós vivemos alheios a tudo isso, porque ainda não despertamos para a totalidade do nosso ser. Estamos enclausurados nesta parte mais densa, nesta parte mais baixa do nosso ser. E já sabemos, não? Há muitas vidas que vimos estudando isso, já sabemos que a chave para tudo é o desapego. É o desapego de tudo. Porque, e à medida que a gente vai se desapegando, é que isto vai se elevando. Nós, quando nos desapegamos, não estamos abrindo mão de nada. Nós, quando estamos nos desapegando de tudo, estamos entrando no caminho de ficarmos conscientes de tudo, compreende? Nós temos uma visão muito esquisita. A humanidade tem uma visão contrária àquilo que é a realidade. A humanidade pensa que quando ela renuncia, que ela está perdendo alguma coisa. Quanto mais ela renuncia, mais ela ganha. Mas isso a mente não compreende. A mente admite, a mente pode até aceitar, mas compreender mesmo não compreende. Nós precisamos transcender esse plano mental, elevar a mente, para depois começarmos a sentir isto, começarmos a perceber. E aí então estaremos vivendo uma evolução mais consciente. Porque a gente, queira ou não queira, isto vai acontecendo.
E se nós nos tornássemos conscientes, seria muito benéfico, porque nós colaboraríamos com isso e não nos apegaríamos tanto a coisas que não existem. Porque é isto que a gente chama de realidade, isto não existe. Isto é efêmero. Esta realidade, essa nossa realidade externa, isto daqui a uns anos não existe mais. E tudo isso daqui a pouco acaba. Agora, lá em cima, nos níveis divinos, as coisas são eternas. Lá se vive no eterno presente, tudo vive no eterno presente. Então lá nada acaba. Mas nós somos tão hipnotizados por esta ilusão terrestre que, mesmo sabendo, não conseguimos sentir isto. Porque se sentíssemos, não nos ocuparíamos tanto, exageradamente, das coisas daqui. Aqui, se você se desapega das coisas, basta um toque e elas se organizam. Mas se você se apega às coisas, você pode insistir a vida inteira que a coisa não responde, porque aqui é duro. Então, é preciso que a gente um dia vire uma chave na nossa consciência para fazer uma evolução superior, para entrar numa evolução superior, que aliás é o nosso caminho da gente. Nós falamos nesses assuntos e as mentes poderão perguntar, mas como que eu chego nessas coisas? A hierarquia já nos disse que a chave para nós sairmos deste nível em que estamos para o nosso grau evolutivo é a oração. De forma que aquilo que a gente realmente necessitar, a gente terá, se realmente orar. Cada um de nós necessita de uma coisa. Nós necessitamos de coisas segundo a nossa evolução. E a oração resolve qualquer falta. De forma que a chave que nos deram não foi pensar, não foi pesquisar, não foi nada disso. A chave que nos deram foi orar. E claro que quando a gente recebe uma chave dessa, vai orar, a gente precisa aprender a orar, não? E a gente só aprende a orar orando. Então nos deram uma chave que ninguém pode nos ensinar a usar. Nós temos que começar a usar a chave que nos deram, começar a usar sem orgulho, com humildade, começar pela oração mais simples, pelas orações mais simples do mundo. E assim a gente vai se formando e vai obtendo tudo aquilo que necessita para evoluir. Quando nós falamos que a oração traz tudo o que nós necessitamos, nós não estamos falando de coisas materiais. As pessoas usam as orações para coisas materiais e por isso nunca compreendem a oração, não sabem o que está se passando. Porque a oração é uma forma de você querer se transformar para melhor. E você começa de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma não ambiciosa, não é? Assim como Maria ensina, Maria diz, olha, reze a Ave Maria, coisa mais simples deste mundo. É assim que se começa. E aí então, com a oração, você vai passando por uma transmutação interior, você vai passando por uma sublimação das suas coisas materiais, você vai ficando limpo, você vai ficando mais claro, você vai ficando mais silencioso, e aí todas as coisas que você precisa saber, entender, você vai ficar sabendo e entendendo. Mas a chave mais simples e mais adequada para nós,
a chave que é segura é a oração. E como é a mais simples de todas, poucos acreditam, porque é muito simples. E a nossa mente é uma complicação tão grande que o que ela vê simples, ela não dá valor. Agora, nós já sabemos que nós estamos ainda às voltas, não é? Com aquilo que se chama das energias capitais. Nós não vamos entrar em detalhes hoje, porque vocês já estudaram isso, tem muitas gravações sobre isso, mas nós ainda estamos às voltas, com a gula, com a ira, com a preguiça, com a inveja, com a avareza, com a luxúria e com o orgulho. Estamos na terra, terra. Estamos nas energias capitais. E é isto que nós precisamos ir resolvendo, ir purificando e ir nos desapegando delas. Eu vou repetir, embora vocês saibam de cor. Gula, ira, preguiça, inveja, avareza, luxúria e orgulho. Nessas 7 energias está tudo aquilo de que nós temos que nos libertar. Mas a gente não liberta dizendo adeus e sai, elas ficam aí. Elas nos estão impregnando, de forma que isso é um trabalho da vida também. E precisa, um dia, realmente olhar para essas 7 energias capitais e dizer, bom, qual é que agora nós vamos trabalhar? Ou vamos trabalhar todas juntas? Mas esse é um trabalho básico, esse é o trabalho primário, que enquanto ele estiver ainda movimentado, você não vai poder estar naquilo que são os dons. E vocês também já estudaram os dons, não é? Os dons que nós conheceremos, os dons que surgirão, os dons que nós seremos, depois que as energias capitais estiverem controladas ou se dissolvendo, os dons são, vou repetir também os 7, pela enésima vez, para que a gente tenha o quadro todo. Os dons que surgirão ou descerão quando as energias capitais estiverem se reorganizando ou se diluindo ou se sublimando. Isso é um processo nosso, cada um vai sentir no seu ponto. Esses dons que nós seríamos também é a sabedoria, a inteligência, a fortaleza, a ciência, a piedade, o conselho e o temor de Deus. Então, isso vocês estão recapitulando hoje, vão buscar os CDs, porque é muito importante a gente assumir esse trabalho, realmente a gente assumir esse trabalho com as energias capitais para chegar nesses outros estados, que eu vou repetir. Sabedoria, inteligência, fortaleza, ciência, piedade, conselho e temor de Deus. Isso está explicado, gravado, escrito. Vão buscar, vão procurar, vão recapitular, porque esse é o trabalho que nós estamos precisando fazer. Ainda. Muito bem. Hoje nós gostaríamos de, antes de entrarmos no assunto da nossa união com os reinos todos,
nós vamos avisar que nós temos uma colaboradora que está fazendo um trabalho muito importante e que para nós é uma referência. Ela é parte da Rede Luz de São Carlos e lá foi fundada na residência da sua família. Era uma residência, uma chácara. E lá ela fundou o núcleo Nova Irmandade. E nesse núcleo ela tem 59 cães, 90 gatos, 61 aves diversas, 7 porcos, 6 vacas e bois, 1 cavalo, tem vários carneiros, e no meio deste conjunto ela tem 6 crianças, sendo que 2 são gêmeas e ainda pequenininhas. Então essas 6 crianças, quem sabe não se serão os guardiães desse tesouro que ela tem lá. Porque isso é um local onde se está equilibrando tudo aquilo que a humanidade faz com os reinos, com o animal, não? Com o reino animal. Então, isto é um trabalho evolutivo, trabalho evolutivo muito notável e que, claro que nenhum de nós teria a inspiração, a coragem e a energia para ter 59 cães em casa, 90 gatos, 61 aves, 7 porcos, 6 vacas e bois, 1 cavalo, vários carneiros e ainda 6 crianças, que estão, quem sabe, se formando. E, para vocês terem uma ideia, entre os 90 gatos, tem um que se chama Fubá. E o Fubá é irmão da polenta. E cada gato, todos os 90 têm nome. E entre os 90, além do Fubá e da polenta, há 4 irmãos que se chamam Filadelfo, Cristóvão, Amigo e Paçoquinha. Pelo nome se vê se são masculinos ou femininos. E há um gato que se chama Mirante. E o Mirante foi encontrado no lixo. O Mirante foi jogado no lixo e eles passaram lá, colheram o Mirante. E hoje ele é um Mirante, um resgatado. E há outro que se chama Siberiano. E o Siberiano, que foi posto para fora de casa certamente, foi alimentado desde criança por uma cadelinha. O gato siberiano foi alimentado por uma cadelinha quando chegou lá, neste núcleo Nova Irmandade. Agora, como todos têm nome, eu recebi a fotografia de todos, com o nome de cada um embaixo. Não, eu estou transmitindo isto porque isto para nós é uma compensação pelo que nós não fazemos, compreende? Então nós temos aqui, estamos dizendo o que não fazemos, para a gente ver como se poderia fazer, tendo um grupo tão grande, porque lá são 2 ou 3, é uma família só. Então, tem um cão que se chama Álvaro. E tem outro que foi sobrevivente de uma doença muito grave que normalmente os veterinários não curam.
E esse que foi curado chama-se Paulo Júnior. Agora veja o nome das aves. 2 patas, uma chama-se Alma e a outra pata chama-se Clara. O papagaio, que é outra ave lá muito feliz, chama-se Greenpeace. A vaca, preparem-se, a vaca chama-se Bernadette. O boi chama-se Mariano. E o porco chama-se Pietà. Então vocês veem, né, o quanto amor existe em tudo isso, que é um amor realmente contagiante. E ela nos mandou aqui o retrato de todos, olha que livro, um retrato de todos com os nomes embaixo. E se vê aqueles que foram retirados de situações penosas, às vezes tem marcas e tudo, não? Mas isso tudo deve estar sendo resolvido com algum processo interior, né, em cada um. E quem sabe se um dia nós os encontraremos em algum planeta, não é? Como ser humano, quem sabe? Bom, mas agora nós vamos responder a outras perguntas, que diz assim: se o desenvolvimento tecnológico é uma etapa necessária e se os aparelhos de comunicação à distância, celulares, são manifestações necessárias ou se são obstáculos ao nosso desenvolvimento. Olhe, esses males necessários, telefones celulares e tudo isso que tem fio, é elétrico, todo esse mal necessário está aí predominando porque nós estamos atrasados. Isto não é um progresso do ponto de vista espiritual. Isto é um atraso. E é um atraso porque se nós tivéssemos, quando ingressamos na raça mental, porque nós ingressamos na raça mental, nós estamos dentro de uma raça mental. Nós saímos da raça Atlântida, não é? Saímos daquela raça que desenvolveu as emoções e quando tivemos as emoções tão desenvolvidas que a Atlântida afundou, de tanta gente emocionada, a Atlântida afundou. Foi coberta pelo mar. E nós reencarnamos numa raça mental. E se nós tivéssemos feito o desenvolvimento da raça mental, assim como está no plano de Deus, assim como está no plano evolutivo, hoje nós seríamos, no mínimo, telepatas. No mínimo. E não somos telepatas porque nos atrasamos pelo caminho. E em vez de reconhecermos que deveríamos retomar o passo e prosseguir, inventamos o telefone celular. Inventamos tudo isso que são esses meios de comunicação, que são altamente energizados de coisas negativas, como vocês sabem, porque se você usa o telefone celular muito tempo, você se arrisca a abalar o seu cérebro, porque aquilo é altamente destrutivo. Então é uma coisa que é um mal necessário, mas que você deve pôr, falar logo e tirar, ou nem encostar no ouvido, dá um jeito, quanto menos usar é melhor, e quanto menos perto do corpo é melhor. Mas já que estamos nisso, porque nos atrasamos, porque estamos neste ponto de colocar uma bomba perto do ouvido,
sem saber que é uma bomba, né? E ainda usar a bomba com gosto, com prazer, e demorar-se com ela no ouvido. Então, isto é porque, na hora do desenvolvimento da telepatia, nós ficamos apegados ao mundo material. E só cuidamos das coisas materiais. E aí só a mente concreta desenvolveu. A mente abstrata, que é um nível da mente muito mais elevado, deixou de desenvolver. Alguns têm a mente abstrata em andamento, mas a telepatia, que seria a mente desenvolvida em comunicação, isso nós já podíamos estar entre nós todos nos comunicando por telepatia, no mínimo, os mais atrasados se comunicando por telepatia, os mais atrasados. Então imagine o grau do nosso atraso. Bom, é preciso muita oração, sabe, gente? Por isso que Maria disse, orem, orem, orem o dia inteiro. Então aqui, veja, a telepatia, a primeira é a mental, é a primeira que surge. E depois, quando você está já nessa rede telepática mental, o desenvolvimento é a telepatia cardíaca. Então, a telepatia mental vai desenvolvendo, e se você usa a telepatia mental para coisas positivas, se não usa a telepatia para coisa negativa, então o que vai acontecendo é que a telepatia fica uma coisa perfeita, como telepatia mental. E aí o prosseguimento da evolução é a telepatia cardíaca. Aí a telepatia vai descendo e vem a telepatia do coração. E a telepatia do coração é o coração falando com o outro. Isto tudo estaria no nosso caminho. E nós entraríamos na transição da Terra com esses procedimentos, com tudo isto já adquirido e desenvolvido. De forma que, se me pergunta se o telefone celular é um mal necessário. É porque nós somos atrasados. Como todo esse meio de comunicação, isso tudo é atraso. Com respeito ao ponto em que nós poderíamos estar. Quem sabe se a gente conscientizando isso e tendo isso presente, se a gente vai se libertar um pouco desta nossa condição excessivamente mental. E mental não evoluída, não uma condição mental concreta. E vocês viram aqui, nós acabamos de ver que um dos dons que nós temos direito é a inteligência. Só que inteligência não é isso que a gente tem hoje. Isto é outra coisa, isto é uso da mente de uma certa forma. Mas o dom da inteligência, isso é outra coisa. Então, os dons estão aí. A hierarquia já nos passou os dons. E para chegar nos dons precisa estar com as energias capitais sob controle. Todos nós sabemos disso. E não ouvimos falar isso pela primeira vez nesta vida, hein? Porque para ouvir isto e não abocanhar aquele que está falando, precisa que já tenha ouvido muitas vezes e já está acostumado com isto. Porque o nosso ser planetário é um ser bastante avesso a todas essas coisas que são extraplanetárias. Por isso ele chama-se ser planetário. Isto que a gente se orgulha tanto, de ser um ser planetário. Isso é um ser planetário, é um pé no chão, assim, que custa para ser elevado. Bom, agora, esta mesma pessoa faz uma outra pergunta muito importante. Ela diz: as manifestações da tecnologia com aplicação prática
nas descobertas da ciência. Bom, vamos nos entender por descobertas da ciência. Porque isso que nós chamamos de ciência aqui na Terra, isto que nós chamamos de ciência, isso foi separado do espírito. De forma que toda essa ciência, que a gente se orgulha de ser tão desenvolvida, imagina que eles têm que fazer um aparelho para ir até Plutão, para tirar uma fotografia, para saber o que se passa em Plutão. Veja que ciência pesada, hein? Que ciência pesada, que depende de uma coisa dessas ir para Plutão. O que gastam para fazer isso daria para matar a fome de um continente inteiro, o que gastam numa coisa daquela, para chegar em Plutão e tirar uma fotografia. Quando a consciência pode chegar em Plutão, não em 20 e tantos anos, como leva aquela sonda para chegar lá. A consciência chega em Plutão assim na hora, na mesma hora. Mas nós preferimos as coisas materiais. De forma que a ciência está dividida do espírito. Atualmente, a ciência não quer nem ouvir falar em espírito. E por isso, não corresponde à necessidade espiritual da humanidade. E a ciência, em certos momentos, modificando plantas, criando bebês de proveta, a ciência fazendo essas coisas, ela está, além de nos separar do espírito, ela está indo contra o espírito. Porque quando você faz um bebê de proveta, você não sabe o que está ali. Você não tem certeza do que está ali dentro. E nem sabe que aquilo vai ser. E como fica bonitinho, cresce, tinha uma menina de 8 anos, vestidinha bem, que foi feita na proveta. Isso não é conhecer uma pessoa, você não sabe o que tem ali dentro. E pode até ter alguém ali dentro, pode, porque o universo pode tudo. E o universo pode ter piedade de um bebê de projeta e posto uma alma lá dentro. Eu não digo que não. Mas isso não é o plano. Isso não é o plano. E isso é uma coisa que transforma todo o plano em uma aberração. Porque um dia você pode criar num laboratório uma coisa que você não queria criar. E aquilo nasceu ali espontaneamente, porque você abriu caminho para aquilo. E nós não sabemos se todos esses vírus que estão circulando por aí, nós não sabemos se isso foi feito em laboratório, sem que eles nem percebessem. Ou quem sabe se até perceberam, viu? Porque há laboratórios fabricando vírus para matar multidões de pessoas. De forma que a ciência terrestre é isso. Por falta de ligação com o espírito. De forma que se a ciência, a tecnologia, a gente usa essas coisas porque não tem outras para usar, mas tomar muito cuidado para não se apegar e logo que puder ir desenvolvendo outras coisas em si, você irá dispensando essas coisas. Irá dispensando, mas completamente livre não vai ficar. Até o fim não vai ficar. O que nós temos que contar é com a purificação disto tudo. Porque veja, todas essas aberrações que eu estou falando aqui, essas aberrações, isso é uma parte do que tem que ser purificado. Depois tem outras coisas que não vêm ao caso aqui, nós estamos referindo a essa pergunta. Mas isso é muito bom que a gente reflita sobre isso um pouquinho, hein? Não ficar com a mente nisso, depois refletiu, joga fora. Você reflete sobre isso e vê o quanto é necessária uma purificação, o quanto nós estamos precisando de uma transformação total. Porque se você for examinar a vida que nós levamos, comprando, vendendo e outras coisas,
dependendo das forças capitais para se sentir vivo. Se você pensa a vida que nós levamos, nós temos que realmente nos abrir para a purificação. Aliás, o trabalho espiritual é um trabalho de purificação. Ninguém fala numa outra coisa conduzida por nós, a não ser a purificação. Porque nós precisamos de purificação. E é bom que a transição da Terra nos encontre relativamente purificados para fazer o resto, não é? E depois nós podemos começar uma vida decente. Digo decente, usar uma palavra que todos entendem, não é? Porque vida decente não se adapta a uma vida perfeita. Uma vida perfeita é uma vida perfeita. Mas nós precisamos de uma vida decente, pelo menos decente, que não temos aqui na superfície. Não temos porque, nesse tipo de vida que nós temos aqui na superfície, como disse Paulo de Tarso, a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Isso dito por um grande iniciado. De forma que nós teríamos que, a uma certa altura, realmente tomar uma decisão e mudarmos de vida. Mudarmos de vida. Porque aí a transição vai nos encontrar já trabalhados e quem sabe vamos poder colaborar com a transição. Colaborar porque se estivermos lúcidos durante a transição, se não estivermos enlouquecidos, mas se estivermos lúcidos, podemos colaborar com a transição e ajudar que a transição seja menos violenta para com muita gente. E para isso estamos sendo preparados, não é? Bem, agora nós vamos estudar um pouco um comunicado de Antuak sobre essas coisas que estamos falando. Porque Antuak, o regente de Mirna Jade, Antuak, quando nos manda uma instrução, ele é muito preciso, ele é muito ligado às coisas que está transmitindo, mas ligado humanamente também, porque Antuak teve importantes encarnações na Terra. Antuak, antes de ser o que ele é hoje, ele teve muitas encarnações na Terra. E ele fala da Terra com conhecimento de causa. E fala conosco com o conhecimento da nossa situação, porque ele desenvolveu todas as situações que nós vivemos em suas centenas de vidas. E Antuak nos diz o seguinte: enquanto os reinos seguem sendo ultrajados e manipulados a partir da falta de contato com leis básicas por parte dos seres humanos da superfície, os mesmos seres humanos não poderão ter acesso às chaves que esses reinos da natureza guardam para auxiliar no desenvolvimento da raça humana da superfície. Então, quer dizer, enquanto nós tratarmos os reinos como tratamos, nós não estamos falando de todos os reinos, estamos falando do mineral, do vegetal e do animal. Não sejamos tão exigentes. Só esses três, falando desses três. Então, enquanto nós não tratarmos esses reinos corretamente, é o que ele está dizendo, nós não poderemos ter as chaves que eles é que vão nos dar essa chave para contatarmos o reino espiritual. Então, nós para contatarmos o reino espiritual,
precisamos que os reinos que chamados inferiores, os reinos anteriores a nós, nos deem certas chaves e eles precisam de certas chaves que nós teremos que dar. Agora, tanto o mineral, quanto o vegetal, quanto o animal, o vegetal sem dúvida, porque o vegetal foi de todos os reinos o que mais cumpriu o propósito do plano, foi o vegetal. O vegetal foi tão perfeito no cumprimento do plano que as coisas mais perfeitas que ele tem para dar não pode aplicar nesta terra, porque nós as destruiríamos totalmente e ficaríamos com karma terrível. Então as coisas mais perfeitas, as mais perfeitas flores, coisas perfeitas que nós não temos nem notícia, que poderíamos estar aqui tendo estas coisas para a nossa evolução, para evoluir, para que esses dons possam encontrar ambiente, o mineral, o vegetal, o animal tem estas chaves. Não pode nos passar porque nós não tratamos com aquilo que eles precisam, que é o estímulo para a alma deles crescer, para a alma deles aparecer. Então, nós estamos na superfície da Terra, convivendo com 3 reinos, sem algumas chaves deles. Nós não podemos estar no espiritual e não damos a eles o que eles necessitam. Então criou-se uma situação aqui na Terra de impasse. Aqui nós estamos num impasse. Veja, outra razão para uma purificação geral. Se não bastassem aquelas que a gente sabe, mas este impasse que foi criado aqui, dos reinos infra-humanos, não poderem nos dar certas chaves, porque nós não damos para eles a que nós temos, e vice-versa, isto é um impasse que vai se fazer com esses reinos agora. É preciso uma purificação, e a purificação é que vai libertar tudo isso. Então aqui, veja, enquanto os reinos seguem sendo ultrajados e manipulados a partir da falta de contato com leis básicas por parte dos seres humanos de superfície, os mesmos seres humanos não poderão ter acesso às chaves que esses reinos guardam para auxiliar no desenvolvimento da raça humana de superfície. Vocês sabem que uma das chaves que os animais poderiam nos dar, e nem sempre tem a possibilidade de nos dar, porque nós não sabemos tratá-los, os animais, em certos momentos em que nós estamos travados no coração, um animal pode nos destravar. Porque o animal, em nós, vê o que nós vemos em Deus. Aquilo que nós vemos em Deus, aquilo que nós vemos no único, o animal vê em nós. Para os animais, nós seríamos Deus. Vocês já pensaram se Deus nos tratasse como nós tratamos os animais? Os animais nos veem o que nós vemos em Deus. Então veja que trava existe aí. Que trava. Agora, os cães, por exemplo, apesar de na China serem comidos como churrasco, os cães na China fazem churrasco de cães. Esses mesmos cães aqui olham para você e abrem teu coração. Vê que reino? Vê que reino? Será que se fizessem churrasco com o nosso irmão humano,
nós iríamos olhar os churrasqueiros sorrindo? Será? Sorrindo, sorrindo podia ficar demente e ficar sorrindo. Mas você poderia olhar aquele homem como os cães nos olham, sabendo o que nós fazemos com eles, sabendo que a grande maioria vê um cão passar e nem olha para aquele ser, mas nem olha. E aquele ser precisa de uma onda nossa, precisa de uma energia nossa para sair daquele ponto. E nós fazemos nada. E eles, na sua condição, ainda veem Deus em nós. Imagina o processo interior que está acontecendo dentro deste reino. Mas vamos continuar aqui, que Antuak está tomando o assunto de uma forma bem interessante para nós. Assim como os reinos infra-humanos dependem do reino humano para completar sua ligação com os planos mais elevados no caminho até o Criador, da mesma forma, os reinos infra-humanos são responsáveis por resguardar chaves com as quais portais para a nossa evolução humana poderão ser abertos. Então, há animais que estão guardando as chaves que nós precisamos para abrir os portais, para nós mudarmos de ponto, para nós mudarmos de plano. Por incrível que possa parecer para as mentes inteligentes como as nossas, por mais incrível que possa parecer, é um animal que guarda a chave para você abrir a porta para uma outra etapa de sua vida. E você nem olha para este bicho, chama de bicho, nem olha para ele quando ele passa. Por isso, a irmandade entre todos os reinos é o que faz com que esse impulso criador possa elevar a todos os seres a partir do amor e da unidade. Então, a irmandade entre todos os reinos, a nossa irmandade com os animais, com os vegetais, com os minerais, para citar só esses, hein? A irmandade entre todos os reinos é o que faz com que esse impulso criador possa elevar a todos os seres a partir do amor e da unidade. Porque a evolução dos reinos é toda junta. Não existe na natureza a ideia de ter reinos em um planeta e erguer só um, e erguer só dois. Os reinos têm que ser erguidos juntos. Então aqui, a natureza, dentro da lei, vai erguer como? Vai erguer só o reino das flores? Não pode. Porque é o único que cumpriu totalmente o reino vegetal. E não, tem que erguer todos. Então aí vai precisar um juízo. Vai precisar um juízo porque esta terra está toda desarmonizada. É preciso uma limpeza, mas uma limpeza ampla, não a limpeza maior, hein? Porque não vai ser um juízo final. Este vai ser um juízo menor, mas vai ser o suficiente, espera-se, não? Se os planos não mudarem, vai ser o suficiente para criar uma nova terra e criar uma nova humanidade aqui dentro. Então, nós teríamos que ter um pouco mais de contato interno, teríamos que ter um pouco mais de abertura,
teríamos que ter um pouco mais de interesse por esse juízo que está se aproximando. Ele está se aproximando e ao mesmo tempo já está acontecendo. Nós é que podemos senti-lo ir se aproximando, mas ele já está aqui. Já tem seres que estão em pleno juízo de purificação. Ele já está acontecendo, mas para nós, na nossa lentidão, para nós ele está se aproximando, mas já está aqui. Então, quanto mais nós estivermos acolhendo isto, mais vamos ajudá-lo, porque não tem outra solução para a superfície deste planeta. Não tem outra solução, dada a situação que se criou aqui, pela humanidade. E aqui, Antoine diz: esta será a nota primordial quando se for um planeta sagrado. Quer dizer, isto aqui não pode ser um planeta sagrado como está no plano evolutivo do sistema solar, não pode ser um planeta sagrado, em princípio porque nós somos o maior encalço para isso. Nós somos o maior obstáculo. Porque para o reino vegetal mandar coisas que ele teria que desenvolver aqui, para nós termos facilitados esses dons, ele não pode aplicar isto aqui, mas ele tem que desenvolver essas coisas. E para certas coisas do reino vegetal, que seriam para nós fundamentais, não terem clima para estarem aqui, e para o reino vegetal mandar coisas que estariam desenvolvendo aqui em outros mundos, porque estão desenvolvendo em outros mundos coisas que aqui não tem condições de desenvolver. E como poderemos desenvolver esses dons? Será que esses dons que nós, sabedoria, inteligência, será que nós não poderíamos estar desenvolvendo isto se essas chaves vegetais não estivessem aqui sendo desenvolvidas? São levadas para outros mundos que as recebem, mundos mais adiantados do que aqui, hein? Mas por serem mais adiantados, recolhem esses seres do reino vegetal que aqui morreriam, não teriam clima aqui. Recolhem esses seres, cuidam deles lá, para que eles, desenvolvidos, se reintegrem no reino vegetal numa época futura. Então, numa nova terra, não vai faltar certas coisas que o reino vegetal não pode desenvolver agora. Na terra futura, o que ele não pode desenvolver aqui está sendo desenvolvido em outro lugar. E depois vai ser incluído nele e aí vai ser colocado, esperemos, na terra futura. Assim é o plano, porque nós não estaremos aqui, então o plano acontecerá. Por enquanto, a ciência continua desdenhando os avisos de alerta e a partir da mutação de seres da natureza faz experiências desde a Atlântida. A ciência não é a primeira vez que tomou essa atitude. A ciência humana, materialista, na Atlântida já tinha começado a se desviar. Na Atlântida. E por isso a ciência da Atlântida foi extirpada. E a Atlântida foi coberta pelo mar. Mas vocês sabem que esta Terra tem a lei da reencarnação e nem todos nós vamos para fora da Terra, alguns vão ficando aqui. E infelizmente existem aqueles cientistas que já fizeram aquilo na Atlântida e que levaram a Atlântida àquele fim, que estão na nossa ciência hoje, alguns. Os que não foram para o lixo cósmico poderão estar aqui entre nós ainda,
descobrindo estas coisas que estão nos levando para um abismo. Agora a história se repete com maiores recursos do que havia na Atlântida. Recursos de crueldade. Porque não temos notícia de que na Atlântida faziam com os animais o que fazem hoje aqui nas faculdades de medicina. Não há notícia que eles tivessem chegado a esse ponto. E com tudo isso, foram para o fundo do mar, hein? Agora, a história se repete com maiores recursos de crueldade e por isso a onda que fará submergir essas expressões de poder e de controle da mente humana, unida às cadeias do mal, também será maior. Quer dizer, o nosso juízo será maior do que o deles. Porque isto tudo que se reitera uniu-se com as forças do mal. E as forças do mal o que quer é ser contrário ao bem. De forma que isso tudo se uniu, perfeita união com as forças do mal. Nós temos que nos preparar para esse próximo juízo. E é bom que saibamos de todas essas coisas, para quando as coisas começarem a acontecer diante de nós, nós não nos assustarmos com nada. E estarmos preparados para ver de tudo. De tudo. Estarmos preparados. E se nos preparamos, pedirmos a ajuda, a ajuda da nossa mônada, que é o que nos mantém aqui, a mônada que nos mantém aqui. Pedir a ajuda da nossa mônada, aperfeiçoar ao máximo o contato com a nossa alma, para sabermos lidar com isto. Porque o que nós vamos começar a assistir daqui a pouco, nós não imaginamos. Então temos que estar com muito contato com os nossos níveis superiores. E é por isso que Maria, Cristo, São José, toda a nossa linha de instrutores está pedindo, faça um contato, se unam ao Cristo. É uma forma de dizer, faça contato com o que você tem de maior aí dentro de você. Porque nós precisamos estar preparados para viver o que está se aproximando. Para os momentos críticos da transição, isso está dizendo Antuak, o nosso regente, regente de Figueira, sem o qual Figueira não estaria aqui organizada. Porque ele é o mestre do 7º raio. Antuak é o mestre da organização. Isto aqui não teria nada organizado se ele não estivesse aqui dentro. Isso vocês devem reconhecer. Humildemente devem reconhecer. Para os momentos críticos da transição, não temam e não lamentem ao ver como a tecnologia do planeta irá se quebrar e virar pó. Assim como tudo o que foi construído para o conforto humano, em detrimento de todos os reinos da natureza. Quem não tem colchão de mola, levante o braço. Está vendo? Está vendo? Está vendo o veneno dessa civilização? Vocês sabem o que é um colchão de mola? Quando a sua coluna vertebral gostaria de dormir no duro, para ser sadia, vocês sabem o que é um colchão de mola? É o contrário, é o oposto do que a coluna vertebral necessitaria. Isso Antuak está dizendo, porque Antuak não fala em colchão. Para os momentos críticos da transição, não temam e não lamentem ao ver como a tecnologia do planeta irá se quebrar e virar pó. Assim como tudo que foi construído para o conforto humano, em detrimento de todos os reinos da natureza, você pode ter
um bem-estar que o seu corpo precisa. Outra coisa é ter conforto. Conforto. Olha que palavra horrível. Conforto. Tudo que houver sido construído para a gratificação de poucos, a partir do sofrimento de muitos, desaparecerá. O que foi? O que não foi construído a partir de sofrimento de muitos? Os alimentos que nós comemos são plantados, não aqui em Figueira, não. São plantados por gente que vive em condições mínimas. Os dentes de ouro que os dentistas põem na nossa boca, as alianças de ouro e as coisas de ouro que vocês usam, foram extraídas da terra com trabalho escravo. Pensa o que nós temos no corpo. Tudo que houver sido construído para a gratificação de poucos, a partir do sofrimento de muitos, desaparecerá. Aquilo que é construído e mantido fora da lei, em algum momento será destruído e recolocado como energia a partir da lei. Quer dizer, tudo que está fora de lugar vai passar por uma química e vai ser reconstruído, vai ser posto dentro da lei. Quer dizer, eu não sei o que vai restar, porque está tudo fora da lei. Vocês começam a perceber por que São Francisco de Assis deixou tudo e entrou numa floresta? Ele via tudo isto. São Francisco de Assis, que hoje é a nossa hierarquia, não, graças a Deus. Ele, quando viu tudo isso, ele entrou numa floresta. A justiça virá após o período da misericórdia. Ele está nos dizendo isso porque nós estamos atravessando o período da misericórdia, né? Vocês sabem. Vocês sabem que nós estamos no período da misericórdia. O alto teve misericórdia e nós estamos aqui. Mas isto é um período de misericórdia. Porque Antoine vê mais do que nós, né? A justiça virá após o período da misericórdia. E não haverá como resgatar certos setores comprometidos com a evolução. Mesmo com a misericórdia, não vai dar para resgatar certas coisas. Que receberão a expressão da lei para que o planeta seja regenerado. Ele está dizendo isso em função de que esse será um planeta sacro um dia. Porque não pode, num sistema solar, evoluir com um planeta nessas condições. Esse planeta tem que se tornar sacro, como os outros que estão numa linha evolutiva sem esta humanidade na superfície, não é? Com os outros, e isto é o que se espera. Para esse sistema solar está pronto, preparado, para depois se unir com outros sistemas solares, porque o Sol central tem um caminho para todos esses sistemas. E nós aqui brincando de roda, brincando de pular corda na vida. Essas coisas que nós fazemos, nos distraindo. Nós ainda buscamos distração. Tem gente que procura distração. A justiça virá após o período da misericórdia. E não haverá como resgatar certos setores comprometidos com a evolução que receberão a expressão da lei para que o planeta seja regenerado. Porque o planeta vai ser regenerado. Este planeta não vai acabar. Quando ele estava para acabar, Cristo veio, encarnou e ele não acabou. E agora, se houvesse um risco muito grande, viria de novo encarnado de carne e osso aqui de novo.
E dessa vez não seria crucificado, mas para a cadeia iria. Então vamos ver se evitamos isto. Será que nós não podemos dar os passos sem que ele venha para ser preso? Neste momento, quando algo ainda pode ser feito, vivam a verdadeira ciência cósmica e espiritual, utilizando as ferramentas que já receberam para essa reintegração entre os reinos, porque ainda há muito a ser resgatado e perdoado, aliviando o planeta que se prepara para os grandes movimentos. Olha, depois de tantas aparições, depois de tantos livros, de tantas partilhas, há 30 anos que nós falamos em resgate. No dia 14 de julho de 2015, Antuak manda esta informação, é sinal que nós não ouvimos direito, não? E aqui diz a vidente que neste momento algo interferiu no contato e o que ouvia já não tinha a mesma energia. Então, vi formas estranhas de circulação e finalizamos a tarefa. Ele estava dizendo e parece que mandaram parar. Querem que eu leia tudo sem interromper? Vamos. Enquanto os reinos seguem sendo ultrajados e manipulados a partir da falta de contato com leis básicas por parte dos seres humanos de superfície, os mesmos seres humanos não poderão ter acesso às chaves que esses reinos guardam para auxiliar no desenvolvimento da raça humana da superfície. Assim como os reinos infra-humanos dependem do reino humano para completar sua ligação com planos mais elevados no caminho até o Criador, da mesma forma, os reinos infra-humanos são responsáveis por resguardar chaves com as quais portais para a evolução humana poderão ser abertos. Por isso, a irmandade entre todos os reinos é o que faz com que esse impulso criador possa elevar a todos os seres a partir do amor e da unidade. Esta será a nota primordial quando este for um planeta sagrado. Por enquanto, a ciência continua desdenhando os avisos de alerta e, a partir da mutação de seres da natureza, faz experiências que, desde a Atlântida, haviam sido extirpadas deste planeta laboratório. Agora a história se repete com maiores recursos de crueldade e por isso a onda que fará submergir essas expressões de poder e de controle da mente humana unida às cadeias do mal, também será maior. Para os momentos críticos da transição, não temam e não lamentem ao ver como a tecnologia do planeta irá se quebrar e virar pó. Assim como tudo que for construído para o conforto humano em detrimento de todos os reinos da natureza. Tudo que houver sido construído para a gratificação de poucos, a partir do sofrimento de muitos, desaparecerá. Aquilo que é construído e mantido fora da lei, em algum momento será destruído e recolocado como energia a partir da lei. A justiça virá após o período da misericórdia e não haverá como resgatar certos setores
comprometidos com a involução, que receberão a expressão da lei para que o planeta seja regenerado. Neste momento, quando algo ainda pode ser feito, vivam a verdadeira ciência cósmica e espiritual, utilizando as ferramentas que já receberam para essa reintegração entre os reinos, porque ainda há muito a ser resgatado e perdoado, aliviando o planeta que se prepara para os grandes movimentos. Isto ele transmitiu no dia 14 de julho de 2015, no Bosque das Terras da Irmandade, que é outro bosque onde as plantas estão em solidão. Muito obrigado a todos, viu?